Boa noite. Meu nome é Ah, é um imenso prazer estar aqui, Alexandre Vasilenskas. Eu sou presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, membro do Conselho Regional de Psicologia, e estou com essa honrosa e prazerosa tarefa de fechar com chave de ouro essa semana de comemoração e também celebração e também de de análise difícil, né, da conjuntura com atores muito especiais, assim, né? Foram protagonistas desse processo de superação do modelo manicomial nos últimos anos. Na verdade, o maior modelo de superação manicomial dos últimos anos, que, embora inspirado na Itália, a, as dimensões continentais do Brasil tornam muito mais grandioso e complexo. Assim. Nós convidamos todos os coordenadores de saúde mental que participaram intensamente desse processo. O primeiro deles, que é o Dr. Domingos Sá, ele, por questões de saúde, foi convidado, se desculpou, falou que não está em condições de participar, mas ele enviou um vídeo para a gente de saudação e um pouco da análise dele do processo. E é esse vídeo que vocês vão assistir agora. Meu nome é Domingos Sávio, eu sou ex-coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, fui coordenador entre 91 e 92 e depois entre 95 e 96. Eu gostaria de cumprimentar a todos e agradecer a possibilidade de participar desse encontro virtual em celebração, comemoração, podemos dizer, ao 18 de maio. Infelizmente, eu não posso participar ao vivo da gravação em vídeo por conta dos meus motivos, problemas de saúde, que foram compreendidos pelo Alexandre, a quem eu agradeço a possibilidade de participar dessa forma, o Alexandre do Conselho Estadual de Saúde. Nós estamos vivendo o pior 18 de maio de nossa história, eu não tenho a menor dúvida disso. Nós estamos à beira de acabar com a nossa democracia, se não é que não acabou ainda, o fascismo imperando, né? A autoridade se utilizando da pandemia para difundir o medo, o ódio entre as pessoas. Então, mas de qualquer forma, nós temos muitos motivos para comemorar e celebrar, porque nós temos vitórias importantes acumuladas nesses últimos mais de 30 anos. Eu gosto de lembrar sempre, quando eu cheguei lá no Ministério da Saúde, nós tínhamos 86 mil leitos psiquiátricos em hospitais psiquiátricos. Hoje nós temos, apesar de tudo, cerca de 20 mil no máximo. E nós tínhamos pouquíssimos serviços substitutivos ao hospital e hoje nós temos mais de 2 mil. Então nós temos o que celebrar, nós temos o que comemorar. O que nós precisamos é estar vigilantes, defender o nosso ideário sem recuos e contar com todas as forças políticas progressistas para nós continuarmos hegemônicos. Eu digo hegemônicos porque nós vencemos o debate na sociedade em relação ao cuidado das pessoas com transtornos mentais. Então eu gostaria mais uma vez de agradecer, desejar um bom encontro com todos vocês e ficar, né, que é sempre bom, criar uma expectativa de que esses tempos possam melhorar. Não estou vislumbrando no momento, mas eu tenho a expectativa de que nós possamos viver melhores momentos. Tá? Um abraço para todos. Nós já contamos aqui com a presença, após o vídeo do Dr. Domingos Sávio, com a presença do Dr. Alfredo Sketman. Eu falei certo, Dr. Alfredo? É uma das possibilidades, Alfredo Schertman, mas tá... solidarizo com quem tem nome difícil, porque também é o meu caso. Assim. Com certeza. O Dr. Alfredo Schertman, Dr. Eduardo Timanori e Dr. Pedro Gabriel Delgado. Todos eles fizeram parte desse time aí
que comandou o processo de reforma psiquiátrica nas últimas décadas. Assim. A doutora Ana fez uma proposta de nomes, começando com o doutor Alfredo. Então, cada um vai ter uma fala de 10 minutos inicial. Pode começar. Ok. Estão me ouvindo? Tudo bem? Estamos te ouvindo. Ok, vamos lá. Talvez eu não tome nem 10 minutos. Enfim, eu agradecer antes de mais nada Alexandre, os organizadores. Prazer reencontrar, ainda que virtualmente, nesse momento, meus amigos e colegas de tanto tempo de trabalho lá na coordenação. E queria só, eu pegando o gancho do que o Domingos falou, acho que fazer um breve histórico de como foi essa possibilidade de transformação de um modelo de assistência em saúde mental, de assistência psiquiátrica, que historicamente estava centrado no modelo asilar, né, para uma passagem a um modelo de base comunitária, né? E eu acho que a gente tem que ter, então, em conta, até nesse momento em que a gente enfrenta uma pandemia e temos toda a exaltação do trabalho do SUS, depois de tanto tempo, principalmente nesse momento, em que o SUS estava com enormes problemas por conta de visões governamentais contrárias a um modelo de assistência universal, que acolhe pessoas de todas as situações sociais. A gente tem que remeter à possibilidade dessa transformação que inicia no começo dos anos 90, justamente, claro, ao processo de redemocratização do país e a Constituição de 88 e a implantação do SUS a partir de 90. O que até então, quer dizer, haviam sido experiências, e meus colegas todos participaram de distintas maneiras e em distintas experiências prévias que lastrearam a possibilidade de fazer a construção desse modelo e da transformação do modelo então vigente, foi a implantação do SUS, quer dizer, o protagonismo do Ministério da Saúde e das secretarias de Estado e municipais, num processo que foi constituindo um conjunto de pessoas atuantes, que permitiu isso. Ademais, eu gostaria também de lembrar aqui, o Alexandre mencionou a Itália, nós tivemos, com certeza, o modelo italiano embaçou muito da experiência de transformação e também com a colaboração da OPAS, a partir de uma reunião e de uma atuação da OPAS a partir de 90, que trouxe também essa proposta de um modelo de ação comunitária, nós tivemos também colaborações internacionais, justamente pessoas da Itália, projetos da Itália e também da Espanha, foram os dois principais parceiros, Manuel Desiá, que muitos conhecem, idem da Itália, Rotelli, Venturini, tínhamos tido antes, anos antes, a presença inspiradora do Basaglia, enfim. Tudo isso confluiu para a possibilidade de, uma vez constituído o SUS, nós termos um conjunto de pessoas que, tanto no nível governamental, quanto, evidentemente, a partir do movimento social, puderam trabalhar por essa transformação do modelo assistencial. E o que foi uma coisa bastante importante, com todas as fragilidades que em alguns momentos passamos, foi o fato de se ter um projeto que, mais do que de governo,
foi, digamos, um projeto que virou um projeto de sociedade e de Estado. Quer dizer, na década de 90, inicialmente com a direção do Domingos, a constituição de uma Comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica junto ao Conselho Nacional de Saúde, a realização da segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, em 92, a construção de um primeiro arcabouço legal por meio de portarias que viabilizaram o início desse processo de transformação. Passou Domingos, passei eu, passamos depois, estive junto com Ana, num período inicial do governo Fernando Henrique, em que as coisas ainda eram bastante difíceis, momentos em que, pegando um pouco do histórico disso, em alguns momentos a própria característica da gestão sofria baques, mas já tínhamos, nesse momento, então, coordenações estaduais e municipais e pessoas atuantes que davam um background e força para isso, até a aprovação, que acho que é um marco extremamente significativo, da Lei 2016, em 2001, que dá um outro estatuto legal, passa a ser realmente uma política de Estado, o processo de reforma psiquiátrica, de mudança do modelo em saúde mental. Aí temos a presença do Pedro nos 10 anos seguintes, e depois do Ticanori. Eles falarão desses períodos com mais propriedade do que eu. O que eu queria ainda pensar nesse momento, quer dizer, é que o Domingos também fez menção a isso, né? Nós estamos num momento bastante difícil, né? Porque, agregado à pandemia que atinge todos os países, no nosso nós temos um governo macabro que deixa a todos com uma sensação, evidentemente, de angústia, de como vamos chegar ao fim desse período, né? Mas eu acho que estava pensando um pouco que justamente talvez evocar e conhecer momentos do passado, além da experiência já robusta que, com todos os percalços, a gente tem no presente, e esse modelo eu acho que ele pode ter problemas, mas nós não vamos voltar a um modelo falido anterior, mas talvez também examinar, me ocorre isso aqui como reflexão, as experiências na história da assistência, em que, mesmo em momentos difíceis, no próprio Brasil nós tivemos exemplos disso durante a própria ditadura, em que profissionais e instituições tiveram papéis de protagonismo, de transformação, para alavancar uma mudança de modelo, né? Eu acho que, provavelmente, nesse momento, a gente vai estar mais focado em experiências locais. Difícil pensar numa ação federal, não sei se os colegas têm outra visão, mas vamos tentar juntos, aí, com ações de cidadania, ações políticas, superar esse trágico momento da história nacional e seguir em frente com um modelo que foi exitoso e que a própria data de hoje assinala, e nós devemos, sim, rememorar essa conquista e tocar em frente. E agradecer, então, essa possibilidade aqui de participar. Estamos aqui, queria ouvir meus colegas, e obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Alfredo. Ana, a palavra é sua. Estou emocionada, viu? Mas é que o Alfredo é uma figura que permeou a coordenação de saúde mental justo em toda a sua trajetória antimanicomial. A reforma psiquiátrica brasileira é antimanicomial. E ela sempre foi caracterizada por lutas, por
dificuldades, quando ele estava lembrando, não é? Pedro e o Ticanori experimentaram a coordenação de saúde mental volumosa, não é? Nessa época era tão pequenininha aquela sala, né? Tinha a Lobo, como é que era o nome? Tinha um menino meio Cristina. filho lá do general que a gente não sabia muito bem como contar. Mas, de qualquer maneira, o compromisso ético-político com um modelo de transformação institucional, quer dizer, o, o Domingos fala em 60 e não sei exatamente quanto ele falou, mas quando eu fiz um trabalho, meu mestrado, eu encontrei 98 mil leitos psiquiátricos no país e em condições absolutamente deploráveis. Aliás, Luiz Cerqueira, de grata lembrança, e que também foi coordenador de saúde mental há muito tempo, antes de nós todos, escreveu num livro condições absolutamente indignas em que as pessoas estiveram submetidas nesse sistema de saúde que privilegiava 97% dos recursos e das estruturas para esse tipo de modelo. E só 3% para algum tipo de cuidado ambulatorial ou externo, e contando com isso a própria manutenção das estruturas administrativas de Ministério da Saúde, secretarias de saúde, enfim, temos realmente a celebrar o movimento da reforma psiquiátrica brasileira e o movimento da luta antimanicomial, que na minha cabeça sempre estiveram muito atrelados, é exitoso. Apesar dos 3 anos, pelo menos eu caracterizo esses 3 anos como absolutamente desastrados em termos de sair, não é, de uma linha em que cuja característica... Eu, por exemplo, fui coordenadora de saúde mental durante um tempo muito curto, mas eu trabalhei como assessora dos coordenadores, não é? Desde o Domingos Sávio, cuidando da área de formação, de recursos humanos, avaliação, enfim. É ele que me encontra quando estava no Canadá e me convida, e o nosso poeta Haikai, que é Alfredo Schetman, querendo fugir a qualquer custo do exercício do cargo. Mas, olha, Alfredo, vendo ontem aquele vídeo lastimável e vendo a forma torpe com que a gente, né, assistiu um presidente da República tratar da causa brasileira, você sempre foi um diplomata, um requintado, talvez tímido e talvez melhor poeta, mas foi um conforto muito grande tê-lo na coerência da condução, porque nós, coordenadores, entramos e saímos, mas se há uma regularidade, claro, temos estilos pessoais distintos, mas um compromisso com a luta antimanicomial, um compromisso com a reforma psiquiátrica e a migração de um modelo essencialmente hospitalocêntrico para o modelo comunitário. Isso marcou as nossas vidas e até instituições. Por exemplo, eu lembro que o Marcos Ferraz, da ABP, nos ajudou por exemplo, discussões no Senado. A ABP nunca foi tão horrorosa como é hoje.
como também o Conselho Federal de Medicina nunca se prestou a ficar defendendo protocolos de cloroquina nefastos, quando o mundo científico inteiro diz que é preciso ter prudência, e ainda mais com a cloroquina, que tão útil é para tratar malária, que é um problema grave em qualquer país do Brasil, América Latina, África, Ásia, e lúpus eritematoso, que são doenças graves. Ela só não está pronta para cuidar de cloroquina e muito menos prescrita por alguém que só vergonha nos traz, não é? Nesse momento. Então, eu queria dizer, não é, que eu tive a sorte de chegar no momento, né, eu substituí o Alfredo, mas encontrei Paulo Delgado, que estava justo com um projeto que não era, eu não lembro o nome, o Pedro está aqui, talvez ajude o número da coisa, mas que redundou na Lei 10.216. E mesmo não tendo ainda até acertado, não é, a minha vinculação formal no Ministério, com o João Yunes, à época, Ana Figueiredo também, eu pude acompanhar o Paulo Delgado nos diferentes gabinetes do Senado, e aí lembro perfeitamente de, nesses momentos, ter uma companhia importante do movimento de trabalhadores de saúde mental, dos movimentos de luta antimanicomial. Nesse momento, a solidão da gestão não era tão grande, eu estava chegando, e pude ver a força de uma proposta construída coletivamente. Você, Alexandre, coordena um Conselho Estadual de Saúde. Você coordena um organismo de controle social. Vamos cultivar isso. Eu sinto-me na obrigação de fazer um contraponto ao Domingos Sávio, embora seja a pessoa que eu mais respeite politicamente e dos mais virtuosos na condução da política pública de saúde mental no país. Mas eu quero acreditar que a força de conselhos municipais, a força do movimento social deverá liderar em algum momento esse processo. Não podemos suportar que o imaginário social esteja permanentemente atravessado por lideranças que nos inibem, que nos bloqueiam. Hoje estava vendo alguma coisa do Birman, né, falando sobre a angústia de morte e o desejo de viver. Nós estamos nitidamente numa gestão da morte. A morte é banalizada, a morte é ridicularizada, a morte é tratada de modo absolutamente irresponsável. Se essa morte pública de números, está assim tratada, imagine a morte dos manicômios que ainda existem entre nós. Então, eu acho que trazer essa discussão nesse momento é bastante importante. Eu estou vendo que o Alexandre está chegando perto, é sinal de que o tempo está também urgindo. Então, o que eu queria estar chamando a atenção é que durante, e a gente ouviu isso ontem, enquanto estava se gestando a epidemia com ventiladores, com UTIs, não é? Que são necessários, não estou dizendo, não estou minimizando a sua necessidade,
os governos estavam, né, Ministério da Saúde, estavam dilapidando o SUS. E se há uma grande, com várias portarias, privatizando a atenção básica, destruindo os NASFs, enfim, fazendo várias manobras escondidas e turvadas pela nossa preocupação, nós somos poetas da vida, não nos identificamos com essa banalização da morte. Muitas coisas estavam acontecendo no sentido da destruição daquilo que eu concordo com Alfredo, é o maior sistema universal de saúde do mundo, dada a população. Olha que eu vivi no Canadá, tem um sistema decente, mas olha o tamanho da população, é a população do estado de São Paulo. Aqui não, aqui é essa gente toda. E olhe, nunca estivemos, né? Quer dizer, lembrando a Dip Jatene, que nos introduz o programa de saúde da família e que nos fez pagar CPMF acreditando que iríamos enfrentar o problema da construção de um sistema decente de saúde para o Brasil. Eu sou uma otimista crônica, viu? Perdão, eu acho que o Domingos está me ouvindo. Eu acho que eu não posso acreditar que o Brasil continue com essa mesma lerdeza cívica a partir do que foi revelado né, de como as pessoas lidam, não é? A leviandade com que é tratado problemas tão graves e intensos do país. Se você puder olhar da gestão do Domingos, a gestão do Ticanori, você vai ver um crescendo, parecido até com o coronavírus, a curva ascendente de serviços. Eu daria risada, viu, Tica, se eu não tivesse tão zangada. E triste, gente, eu estou triste com tudo isso, mas eu acho que a gente não pode sucumbir. Eu tenho a esperança de que a gente possa, utilizando, né, substituindo esse isolamento, separação, por uma estratégia de solidariedade, cooperação, coesão social, que a gente possa retomar o curso da história. Claro que não mais, né, não pretendemos, não é ter os mesmos decálogos que tivemos na década de 80, 90. Agora nós temos esse instrumento que nos está fazendo, olha aqui, o Tica em Santos, o Pedro no Rio de Janeiro, meu amigo no Planalto Central, você aí no Rio de Janeiro, o Domingos, eu espero que esteja também nos assistindo, e isso é possível. Como é possível também fizemos um web seminário, a UFBA está fazendo um excelente congresso, não é virtual, então eu quero, finalizando nesse momento, fugindo de algum modo da minha prescrição histórica, mas a história foi essa, os primeiros 400 CAPs que a gente conseguiu descolar, lembra? A gente foi no Avança Brasil. Enfim, nós não lutamos sempre em marés favoráveis, não. Aliás, lembrando o Davi, nós até aprendemos mais a lutar contra a maré. Então, eu acho que sairemos dessa conversa de hoje animados para fazer o que a gente sabe fazer. A gente sempre soube lutar e lutar com as marés que forem possíveis. Mas obrigado, Alexandre, mais uma vez. Você foi... Obrigado a você, Ana. Pedro, está aí?
Pedro? Oi, está me ouvindo? Ouvindo. A palavra é sua, Pedro. Pois não, obrigado. Obrigado, Alexandre. Deixa eu olhar meu Obrigado a horário, você. deixa eu olhar meu tempo aqui. Primeiro, eu queria falar da minha satisfação de estar aqui revendo a Ana Pita, o Alfredo Schettmann, o Ticanori. Eu vi a gravação do Domingos também. Já tenho tido mais contato com o Domingos, que mora aqui no Rio de Janeiro. E, Alexandre, queria agradecer também o convite, elogiar essa iniciativa do Conselho Regional de Psicologia e sua, de fazer esse debate aqui com as pessoas, com os companheiros aqui que passaram pela gestão lá no Ministério da Saúde. Espero que seja útil para as pessoas, para todos os trabalhadores do campo da saúde mental, compartilhar conosco aqui, que passamos pela gestão do Ministério da Saúde, um pouco das nossas impressões, análises e, sem dúvida, a angústia diante dos tempos atuais. Para essa primeira, assim, digamos, introdução, eu queria fazer especialmente uma consideração assim, mais longitudinal, mais assim, histórica, e uma mais, digamos, da conjuntura atual. Eu acho que, do ponto de vista do desenvolvimento desse processo de implantação dos serviços de saúde mental territoriais, destinados a substituir um modelo que era um modelo centrado no hospital, eu acho que nós vivemos aqui no Brasil uma experiência extremamente exitosa de construção coletiva de uma política pública. Eu acho que o Alfredo tocou um pouco nisso, a Ana também. Eu acho que a gente tem que meio construir a consciência de que, ao longo de 30 anos, né, nós estamos agora essa semana do 18 de maio, já são 32 anos, em que, anualmente, os trabalhadores de saúde mental, familiares e usuários do sistema público de saúde se reúnem para celebrar avanços obtidos e cobrar avanços que não foram alcançados e também indicar pontos que precisam ser aperfeiçoados na política de saúde mental. Então, o que eu destacaria do ponto de vista, assim, primeiro, de um histórico da situação, porque nós precisamos agora nos agarrar também no estoque de grandes avanços que nós conseguimos para poder fazer face a essa situação atual, que é uma situação trágica para o país como um todo. Então, o que eu diria é que houve uma construção que, com todos os percalços, e que não foram poucos, que conseguiu, de fato, avançar na construção não só de uma rede de serviços de saúde mental, que não é uma rede pequena, é uma rede com quase 3 mil serviços, se considerarmos, mais de 3 mil serviços, se considerarmos residências terapêuticas, CAPs, unidades de acolhimento, etc., públicos, todos ligados ao SUS, todos atendendo um número muito importante, significativo, de usuários que não teriam outra forma de atendimento se não tivesse essa rede. E tudo isso foi construído com avanços regulares ao longo de todos os anos, desde a Constituição de 88 até pelo menos 2015. De 2015 para cá, em 2016, nós tivemos uma interrupção do processo democrático no país, uma interrupção da institucionalidade. Como nós estamos falando de uma política pública, a interrupção da institucionalidade, das formas de decisão coletivas, as formas de decisão que sustentam o SUS. Você está no Conselho Estadual de Saúde, você sabe
da importância que esses órgãos têm, desde que o registro histórico seja um registro no plano democrático. Então, de 2016 para cá, o que nós encontramos, a primeira decisão importante tomada pelo governo que substituiu a presidente Dilma Rousseff foi a emenda 95, que congela os recursos da saúde, da educação, da assistência social, e, portanto, congela por 20 anos. Foi uma medida de desmantelamento, seguida de sucessivas medidas de desmantelamento, que se agravaram, obviamente, com essa continuidade do governo Temer, que é o governo Bolsonaro. É uma continuidade, uma radicalização para a brutalidade e para a desconstrução do avanço civilizatório que o SUS representava para o país e que a reforma psiquiátrica também representava, que é através desse governo atual. Então, eu acho que o que nós temos, e acho que essa reflexão talvez seja boa de ser compartilhada, é que nós temos muita coisa construída, consolidada, em atividade, em funcionamento, capaz de permitir que nós, do campo da saúde mental, da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, possamos defender o modelo de atenção psicossocial que o Brasil conseguiu implantar no seu sistema público de saúde. É claro que esse contexto dos tempos difíceis, como está mencionado no título aí desse debate, não são tempos difíceis quaisquer. Nós estamos avassalados por uma pandemia, na qual agora vai se tornando claro que o Brasil é o país que está pior lidando com essa ameaça sanitária. Os números são assustadores, os números de pessoas que estão perdendo a vida, inclusive profissionais de saúde, colegas nossos, colegas do campo da saúde mental também, perdendo a vida por causa do Covid-19. E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo o país, de alguma forma, passivamente, assistir a uma destruição de princípios, né? Destruição de princípios de um Estado democrático de direito, da convivência entre as pessoas, do respeito, por exemplo, à diversidade, do respeito à ecologia, todas essas coisas que certamente nos reverberam das cenas macabras, né? O Alfredo, que é um poeta, seleciona bem as palavras, ele falou que esse é um governo macabro. Ontem nós vimos também, foi divulgado, uma reunião do atual governo, que é uma reunião macabra, é uma reunião onde não se menciona a tragédia da pandemia, uma reunião onde não se menciona nada que seja construtivo e em benefício da população, e só são propostas, medidas de desconstrução, de destruição, em meio também a uma manifestação permanente da parte eu diria, de todos aqueles componentes desse governo macabro, uma participação de todos eles nesse esforço de destruição nacional. Então, eu acho que a reforma psiquiátrica ela tem um saldo muito importante construído. E eu acho que nós temos um papel dentro claro, da modéstia do nosso subsetor, né? Quer dizer, nós não temos um papel central, mas nós temos um papel importante a jogar na resistência ao fascismo e na reconstrução de uma experiência democrática aqui no Brasil. Eu acho que, para iniciar, eu vou ficar com essas considerações só, meio iniciais, mas a síntese do meu argumento
nós construímos em 30 anos, né? Em 30 anos, dos quais eu participei como gestor em 10 desses anos, mas participei dos outros como militante, profissional, etc. Nós construímos, as novas gerações precisam saber disso, construímos em 30 anos uma política de saúde mental de abrangência nacional, resolutiva, consistente e com legitimidade na população, com legitimidade, com aceitação, com reconhecimento da população brasileira. É a partir disso que nós vamos, de fato, seguir resistindo a essas atrocidades civilizatórias que o país está vivendo hoje e também resistindo diante da tragédia sanitária que é a pandemia do Covid-19. Obrigado, Pedro. Eu esqueci de dizer uma coisa importante do Pedro. Ele faz parte atualmente da nova direção dos sindicatos médicos do Rio de Janeiro. Sim. É um pouco da prova que a militância e gestão não são coisas tão separadas assim. Sim. Obrigado. Ticanoli, está por aí? Ok. A palavra é sua. Obrigado. Primeiro, acho que realmente agradecer aí ao Alexandre, ao CRP do Rio de Janeiro, né, por essa iniciativa, que eu acho que é importante ter essa possibilidade de a gente ter um espaço de conversa. Cumprimentar todos aqui, a Ana, Pedro, Alfredo, Domingos, se estiver assistindo também. Eu acho que a tônica que foi posta até agora é extremamente importante, né? Esses 30 anos, né? São anos que, como se diz, se decantaram, né, pelo país um modelo extremamente sólido. Na verdade, ele é sólido. Tá? Eu posso dizer o seguinte, por mais que nos últimos 3 anos, né, alguns oportunistas tentam desviar o Rio, né, mas nosso Rio de reforma continuou firme até agora. Tá? Assim, as iniciativas foram muito debates ideológicos, né, mas o dia a dia dos serviços, como ele é enraizado, né, na vida das cidades, na vida dos municípios, dos pequenos municípios, dos grandes municípios, dos bairros, é uma coisa que você não muda assim, simplesmente. Então, essa é uma coisa que acho que essa trajetória desses 30 anos está dada. Temos problemas? Sempre teremos, né? Mas acho que a direção foi construída e ela foi construída, né, paulatinamente lá atrás, e eu acho que isso, não há dúvida sobre isso. E acho que é importante que essa fala tenha sido colocada, né, por todos aqui, porque nesse momento de confusão, as pessoas pensam, né, nós estamos frágeis, vai desmontar. A gente tem que parar com isso. Não somos frágeis assim. Está sob ameaça, sim, mas a nossa reforma não é frágil assim. Tá? Uma coisa, quando eu estava lá no Ministério, anedótico, mas é isso. Temos, acho que agora não sei se ainda tem, mas tinha CAPES do Oiapoque ao Chuí, né? Do extremo leste ao extremo oeste do país, né? No meio do Acre tem CAPES, né? Na ponta aqui da Paraíba tem CAPES, né? Nós temos CAPES que interiorizaram-se, né, para dentro do país. Os números lá de 2010 são impressionantes, que eu só guardo isso, depois eu não fiz a conta mais, mas o fato é assim, no início do sistema, o SUS registrou 400 mil atendimentos, em 2002, eu acho. Em 2010, foram registrados 20 milhões de atendimentos. 50 vezes mais atendimentos. Isso em 2010. Já passaram 10 anos e com um aumento significativo de serviço. Então, esse volume de cuidado, volume de atendimentos que a nossa rede oferece, né, eu acho que ela é muito significativa, muito relevante na vida, né, dos brasileiros. Bom, disso a gente não deve ter dúvida, né, e reconhecer, de fato, a força que isso acumulou, né? O esforço de todos os militantes, dos trabalhadores, das pessoas que
em todo o país, né, se esforçam no dia a dia para construir, né, a reforma, seguir um ideário do cuidado de liberdade, seguir um ideário, né, de uma sociedade sem manicômios, acho que isso é uma coisa que não pode ser diminuída. Agora, o que eu queria comentar aqui, pensando um pouco nessa questão da avaliação da conjuntura e política, né, é que esses 30 anos, né, tem como um pano de fundo, né, um país que estava se constituindo enquanto uma democracia. Tá? Um país recém-saído da ditadura, né, e que vem, né, no processo da construção não só da rede da reforma e nem só do SUS, né, de todas as instituições democráticas do país. Né? E durante mais de 20 anos a gente também ficou em suspensão, né, pelo tempo da ditadura. Então, de 88, da Constituição, de 88 para cá, né, o país inteiro fez um enorme esforço de tentar construir, né, uma sociedade organizada em torno de princípios democráticos. Acho que essa é uma questão importante. E a reforma psiquiátrica, a ideia, né, do direito do cidadão, do cidadão com transtorno mental, né, é extremamente dependente desta concepção de sociedade, né, do princípio democrático. Acho que isso é uma coisa que, se a gente conseguiu fazer esse grande avanço, é também porque a sociedade, de alguma maneira, vinha nessa direção, na construção dessa sociedade democrática, das instituições da democracia. Bom, o que eu acho que eu vou compartilhar um pouco das minhas, pode ser assim, fantasias, né? Mas a minha percepção se dá da seguinte maneira: existe uma coisa, Pedro falou bem, 2016 tem uma ruptura institucional, mas eu tenho uma impressão que desde 2013, né, meados de 2013, 2014, o ano da eleição toda, o que ficou mais claro, de fato, né, é que aquele pacto que se constituiu em 86, 87 para a elaboração da Constituição, em 2013 ele foi largado para trás. Sim, as forças da sociedade começaram a realmente sair fora desse pacto. O pacto se rompeu. Acho que isso que eu queria colocar. Não se trata, ao meu ver, só de que existe um desvio institucional. Né? Ao meu ver, existe uma ruptura, né, da vontade política de uma via institucional. Esse é o meu problema. Talvez o governo Temer não tivesse claro, né, não era tão nítido, acho que as forças não estavam bem claras em relação a que direção ir, né? Talvez ainda dentro de um certo discurso institucionalizado, né, e de um projeto, vamos supor, democrático. Mas a eleição do Bolsonaro, com a radicalização que se deu, né, eu acho que não é a pessoa dele, mas acho que a radicalização que se dá, e a liberdade, assim, o gás que se deu, né, a uma fração significativa, né, da extrema-direita do país, né, a meu ver, coloca a gente numa posição muito diferente. Aquela reunião que foi, né, divulgada ontem, a minha leitura é a seguinte: demonstra que eles não têm nenhuma vontade de fazer gestão, primeira coisa. Ao contrário, deliberadamente, como disse o Pedro, estão destruindo. E é isso que a gente tem que ter claro. A meu ver, não estão destruindo porque são incompetentes. É um projeto de criar ruptura institucional, é um projeto de desmontar todos aqueles, né, os aparatos que as instituições têm para manter, chama assim, um mínimo de ordem e paz social. Eles apostam, esse grupo, né, aposta, a meu ver, né, no caos, aposta numa ruptura social. Aí, por assim, Diria Spinoza que não é um conhecimento muito bom, porque é um conhecimento que de ouvir dizer, né? Mas eu vi dizer, a partir de jornalistas profissionais que trabalharam na campanha do Bolsonaro, né, que o arroz com feijão da conversa deles é que a teoria social deles é que o Brasil só vai progredir depois que tiver uma guerra civil.
né? Essa teoria mágica, assim, a guerra civil fará a sociedade evoluir. Né? E eles conversavam isso diariamente no Roscufet, né? No dia a dia. Todos os 5 filhos, os 4 filhos lá, e o próprio Jair Bolsonaro, falam isso cotidianamente, fantasiam isso, né? O papel histórico deles é provocar isso. Né? É um negócio maluco, né? Mas, para mim, o que importa é que a gente consiga, ao menos, perceber isso. Talvez se a questão do Temer, né, até o momento do Temer, havia uma ruptura de pacto, mas uma vontade de recompor o pacto, no sentido, recompor o papel das elites, recompor o papel do capital, tal. Eu acho que nesse momento a gente tem uma situação que não há uma vontade de compor um pacto social. Esse é o meu problema, que eu vejo que tem que lidar. Porque se a gente seguir adiante, pensando que nós estamos dentro de um jogo apenas de diferenças, né, democráticas, né, que o sistema está aceito e vamos apenas jogar nas diferenças, eu acho que a gente vai ter um golpe, né, que a gente não se dá conta de como vai conseguir resolver, a meu ver. Tá? Porque eu acho, aí assim, que nós, eu imagino, talvez 20% da sociedade brasileira realmente tenha e siga, né, essa vontade de romper total. Né? Pessoas se mostram assim. Né? Agora, os 80% da sociedade brasileira, a meu ver, se esforçar na construção de uma sociedade democrática, de uma sociedade civilizada, de uma sociedade que tenta progredir como gente, como sociedade, né? Alcançar maiores níveis de civilidade. Esses 80% tem que se dar conta de que, se não estiver presente, de que não está dado, né, uma disposição de parte, né, para uma parte significativa, né, dos brasileiros, esse, a meu ver, é um nó que a gente tem que lidar. E aí, só para a gente reforçar um pouco a questão da importância da nossa reforma. Né? Ontem eu participei de uma conversa assim, com pessoas que estavam rememorando assim, a ideia de como nos CAPs existem reuniões e assembleias. Né? Em muitos CAPs do país se faz assembleia. Os pacientes, familiares discutem, participam. Né? Eu acho que essa ideia, né, de que a reforma psiquiátrica ela se cultivou, né, na ideia da cidadania, na ideia da participação e da democracia, inclusive concretamente nas assembleias, no dia a dia dos serviços, né, isso a gente não pode perder. Tá? E ao contrário, eu acho que a gente tem que tomar isso como um grande valor, né, e, como se diz, trabalhar de forma que esse espírito, né, da construção democrática, que não é simples participar de uma assembleia, debater, fazer, ou suportar a diferença e tal, mas saber que a partir desse processo é que, aí, no nosso campo, né, centenas de milhares de brasileiros ganharam seu espaço de civilidade, de cidadania, né, e de dignidade. Né? E eu acho que, de uma certa forma, a reforma, a luta antimanicomial, ela chama assim, uma essência extrema, né, de uma civilização, no sentido de que os mais fragilizados, os mais vulneráveis, né, ganham direito a estar na sociedade, a ser respeitados, a ter dignidade. Nesse sentido, eu acho que todas as pessoas que participam da reforma na construção histórica e atual, né, da rede, né, tem energia, tem força, tem capacidade que a gente deve mobilizar coordenadamente, unificadamente, para reverter, né, esse momento e recompor, né, um direcionamento, uma sociedade democrática. É isso. Muito obrigado, Scanoli. Primeiro, para dizer assim que a gente, o Leonardo, que está nos dando background teórico, é uma espécie de voz de além que vocês não escutam no público assim, mas ele nos ajuda. A gente também pode recolher perguntas do público assim. A ideia é que tenha pelo menos uma parte. Assim. Tem uma moto chata aqui também.
tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que vocês meio que já fizeram, mas eu acho que vale a pena fazer algo mais isso, que é uma coisa que, do ponto de vista de realismo político, é muito necessário. Assim, qual a avaliação que vocês fazem das fragilidades da reforma? Assim? O Domingos Sávio, no vídeo dele, ele cita uma coisa que a reforma ganhou a sociedade em uma época, assim. Mas a gente também perdeu um pouco desse harmônico, assim. E eu queria saber de vocês disso, um pouco da reflexão das fragilidades políticas desses anos, assim, que tiveram muitas conquistas, mas que a gente foi jogado de rodão nessa cura que atingiu o país, assim. Alfredo, você pode começar? Alfredo? Oi, só um instante, desculpe, eu estava desligado o microfone. Não, sim, acho que os colegas provavelmente até terão mais propriedade de falar do momento atual, mas eu acho que algumas das fragilidades que nós enfrentamos no correr desses tempos, e vejo até que colegas que estão assistindo fazem menção aqui nas perguntas, tá ligado? Colegas que fazem menção aqui nas perguntas, por exemplo, uma questão que teve avanços, mas também tivemos muitas dificuldades, foi na questão da docência, que evidentemente tivemos uma ampla gama de profissionais em que o modelo de ensino transformou-se, mas especialmente no campo da medicina, no caso da formação psiquiátrica, esse embate seguramente foi mais complicado e não sei o quanto ficou resolvido. Creio que ficou parcialmente resolvido, né? E acho que é algo que ainda terá que ser enfrentado. É claro, a questão de financiamento, uma série de questões, sempre tivemos momentos com maior ou menor intensidade, e a reforma psiquiátrica, a transformação da saúde mental caminha junto com digamos, os avanços e retrocessos do SUS, né? Só aproveitando também, para não me fugir depois, que estava pensando durante a fala dos companheiros nessa questão da diversidade e pensar a questão do impacto da reforma psiquiátrica, da transformação do modelo assistencial em saúde mental, que o impacto cultural que isso teve na sociedade como um todo, mas que isso implica, evidentemente, estarmos dentro de um pacto democrático, dentro de uma possibilidade de articulação e incremento da diversidade, que não é seguramente a perspectiva hegemônica no governo hoje, quer dizer, nem hegemônica nem nada, né? Então, isso é uma coisa que terá que ser trabalhada por fora, né? Então, acho que são questões que estão aí. Obrigado, Alfredo. Ana, você conseguiu voltar? Consegui voltar e no caminho encontrei muita gente legal aqui participando. Marcelo Quimate, Paula Cerqueira, Ana Figueiredo, Celita. Eu terminei não assistindo o finalzinho do... Caiu aqui, não sei. Tudo bem. Anori, mas eu queria, nessa linha mais proativa do que podemos estar fazendo para enfrentar a tragédia do Covid-19, mas a tragédia maior do ataque democrático que estamos vivendo, a Abrasme, né, eu estou atualmente presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental,
junto com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, através do trabalho localizado, e o CFP também, né, Léo Pinho e Rogério Genini, entramos com uma ação contra a emenda constitucional 95, porque ela, sim, fere frontalmente a construção de um modelo que está sustentando, está sendo dilapidado, está sendo atacado, mas tal a sua robustez enquanto modelo, enquanto participação social, está aí sustentando. Então, fora a emenda constitucional 95, também fora uma portaria, uma nota técnica esdrúxula de privatização da atenção primária, transferindo-a para a gestão de organizações sociais, eu imagino que foi a época do Mandetta, planos de saúde. Isso também me parece jogar fora uma experiência consagrada, né, do pessoal da saúde pública, os sanitaristas, de um modo geral. E aqui, não é? Aqui não, em São Paulo, o Instituto Vladimir Herzog está lançando um amicus curiae e fazendo também várias gestões com o Ministério Público e todas as instâncias de decisão no país no momento para, ao meu juízo, defender o SUS. Colocar sob exame todas essas decisões contrárias ao enfrentamento sério e ético da pandemia, né, do Covid-19, do corona e todas as coisas. Chama até uma ação coronavírus. Então, o que eu queria estar dizendo, não sei se já é os tempos finais nossos, é que a sociedade civil irá reagir. Os nossos companheiros militantes, viu, Pedro? Eu acho que, aliás, todos os que falaram antes, nós temos um modelo vitorioso e nós temos uma sociedade viva e pulsátil. Temos uma outra sociedade inerte e até torcedora, né, de que as coisas não caminhem tão bem. Mas eu acho que estamos reagindo e a ideia, eu vi aqui na manifestação dessas pessoas, não deixemos a peteca cair. A luta continua. Nós estamos aqui. Com certeza, Ana. Pedro, tá me ouvindo? Pedro? Tá. Ticanori, quer assumir? Tá. Assim, eu acho que é difícil fazer uma avaliação. Na minha cabeça, assim, sempre coisa antiga, né? As contradições primárias são mais importantes na minha cabeça do que. Ah, o Pedro chegou. Quer falar, Pedro? Fala antes. Não, Pedro, segue agora, assim. Eu acho mais fácil, assim. Então, eu estou falando. Eu penso assim que é muito difícil a gente fazer uma avaliação sobre o que é frágil ou não, por causa do contexto, né? Considerar as fragilidades anteriores, né, no sentido, no contexto dos conflitos democráticos que a gente tinha, de fato, havia questões. E acho que o Alfredo apontou uma importante, né? Houve ao longo das décadas aí uma mudança, né, no direcionamento da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? E aí são fatores de ordem externa mesmo, né? O próprio poder da indústria farmacêutica mundial cresceu enormemente, né? Os colegas lá da Fiocruz, né, que criaram aí um espelho, né, do Whittaker, né,
são né, demonstrações de quanto do poder dessa Big Pharma, né? Como eles compram, literalmente, né? Eles compram, né, pesquisas, eles compram cientistas, eles compram, né, universidades significativas, importantes, né, que dão um viés muito forte na questão de como que seria o controle, o controle do comportamento das pessoas ao longo da história e tal. Isso é uma questão que, a meu ver, estava no contexto. No momento atual, quando a gente pensa assim, fragilidades na formação psiquiátrica, na verdade, eu estou preocupado com uma outra coisa. Do jeito que está, né? Eu tenho vários colegas que pegaram Covid, já médicos, né? Essa é a primeira coisa. Mais velhos, da nossa geração e tal. Porém, o que eu tenho visto é muito médico jovem, tá? Jovem, pegando Covid e morrendo. Aí, na minha cabeça, se a gente seguir 2, 3 anos assim, a quantidade de médicos e profissionais de saúde, enfermeiros e tal, que vão se perecer, né, não se repõe assim facilmente. Tá? Olha, você não repõe isso de uma hora para outra. Né? E a morte é rápida, é súbita. Então, isso para mim é um momento crítico dessa situação. Mas, de novo, né, não a meu ver, não é um problema de um governo que não tem direção, é incapaz. Eles apostam nisso, apostam no caos, apostam nessa confusão. Então, alguém perguntou assim, o que a gente pode fazer aqui, né? O que a nossa rede faz? Eu acho que se a gente consegue mobilizar, mesmo que virtualmente, mas conversar com todas as pessoas, nossos usuários, companheiros e tal. Primeiro, mostrar que a democracia é fundamental para a saúde mental. Né? Não é genericamente. A democracia é fundamental na sala de consulta, na assembleia, no cotidiano, na relação grupal e tal. Isso a democracia é fundamental no convívio com o vizinho, para ir no supermercado, para fazer as coisas assim. Que a gente consiga trazer isso como uma questão que antes era meio dado que era importante, então ninguém ligava. Mas hoje a gente tem que fazer que essas coisas são muito importantes. Saber que as pessoas podem ser ativamente democráticas, essa é a primeira coisa. E segundo, aí eu vou falar a minha opinião, eu acho que a gente tem que mostrar, combater e juntar todas as forças possíveis para derrubar esse governo antes que nos derrubem, enquanto sociedade. Tá? Eu acho que assim, a bandeira fora Bolsonaro é fundamental. Né? De uma forma bem simples. Fora Bolsonaro, por quê? Porque Bolsonaro não quer democracia. Ponto. Não precisa ofender. Mas, basicamente, ele não trabalha pela democracia. Nós não queremos. Precisamos da democracia. É essencial para a reforma psiquiátrica. É essencial na vida civilizada, para quem quer estar, né, qualificar-se mais na sua civilidade, ter democracia. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que difundir, organizar, chamar, né, mobilizar as forças para esse foco. Nós precisamos botar fora Bolsonaro. Vamos ver. Então, já quer que eu fale agora, Alexandre? Pode falar. Isso. Não, eu voltei. Então, se entendi bem a sua questão, né? Você tá dizendo que justamente o processo da reforma, se a gente não percebe também que houve lacunas, falhas, que não cumpriu todas as coisas que deveria cumprir. Eu responderia a você, se entendi bem, né, que tem também lacunas e, digamos, até controvérsias, até limitações. Eu diria para você que sim, quer dizer, nenhum de nós aqui, eu estou vendo até uma certa, quer dizer, nós, o CRP reuniu aqui gestores que são a favor da reforma psiquiátrica, mas nenhum de nós temos uma visão, digamos, triunfante dessa história da reforma. Várias coisas deixaram de ser feitas, certamente poderiam ter sido feitas melhor. Uma delas, eu acho que passa, sim, pela questão, digamos, da relação com a produção de conhecimento da saúde mental. Voltou, Pedro? Caiu, voltou? Então, porque eu acho que essa é uma questão política
caiu em É uma questão. conhecimento. Tá ouvindo agora? Agora estamos. Você caiu em produção de conhecimento e aí... A produção de conhecimento no campo da saúde mental, porque o Estado, o Ministério da Saúde, talvez pudesse, não na área da saúde mental, ter travado, digamos, um esforço mais assim efetivo na questão do campo da produção de conhecimento no caso da saúde mental. Embora muita coisa também tenha sido feita. Mas eu acho importante para, enfim, dizer que as políticas públicas elas vão se construindo também muito em meio a conjunturas nem sempre favoráveis. Nunca houve assim uma conjuntura permanentemente favorável. Do mesmo modo que a gente pode dizer também, tem críticos do SUS que consideram que o SUS não realizou as coisas que deveria ter realizado e agora estão vendo que, na verdade, o SUS começa a ser... Sempre foi uma proposta no campo sanitário que enfrentou muitas dificuldades, teve muitos adversários, e adversários, inclusive, enfim, que defendem uma política universal, mas tem uma outra concepção de construção do SUS, né? Talvez tenha uma concepção de um SUS que não tivesse nenhum tipo de componente do setor privado. Não sei como isso seria construído sem um longo processo. Então, o que eu estou querendo dizer as fragilidades, contradições, problemas, lacunas do processo da reforma psiquiátrica não enfraquecem o fato de que a reforma psiquiátrica construiu uma história exitosa e serve para orientar a nossa estratégia de defesa nesse momento. E também, na verdade, o processo todo, o Ticanoli menciona aí a ruptura de um pacto a partir de 2013, 2014. Eu acho que nunca, assim, Tica, só um pouco dialogando com essa sua ideia, eu acho que a ruptura real do pacto, factual do pacto democrático, se deu em 2016. Em 2016 houve um golpe de Estado que se deu através do parlamento, da mídia e da justiça, principalmente. Mas há certamente momentos em que a gente percebia claramente que o SUS universal, durante todo o processo dos governos populares, né, dos dois governos Lula e um governo Dilma, que o próprio SUS universal enfrentava, de fato, dificuldades de consolidação, porque nunca foi, de fato, um consenso absoluto de qual seria, por exemplo, a relação público-privado num programa universal para um país continental de 200 milhões de habitantes, entendeu? Então, são contradições que eu acho que têm que ser debatidas, mas elas mostram, na verdade, que esse histórico é um histórico que a gente tem que pensar criticamente. A reforma psiquiátrica sempre foi crítica, sempre foi até excessivamente autocrítica, mas sempre foi muito crítica. E eu acho que, certamente, a implantação de serviços e a mudança da concepção, do modelo de compreensão do que é o cuidado psicossocial é uma conquista que permanece como sendo nosso bastião de defesa contra essa situação atual. E a situação atual, obviamente, o governo, só para deixar claro, embora a desconstrução do SUS já tenha começado com o golpe de 2016, o governo Bolsonaro é um governo de destruição nacional. Então, não tem o menor sentido para esse governo um programa universal. Não tem o menor sentido para esse governo políticas que sejam compensatórias. Ao contrário, ele francamente fala com toda a brutalidade da sua retórica contra todas as políticas compensatórias.
E certamente é um adversário frontal de toda a proposta que a atenção psicossocial e a luta antimanicomial têm. E acho que nós temos aí um papel a cumprir, sim, é dizer claramente para a sociedade que não temos que tolerar, que temos que reunir forças para que esse grupo, que agora nós conhecemos melhor através da cena macabra, vou insistir nessa expressão de ontem, que é um governo que quer destruir todas as conquistas da incipiente estado de bem-estar social no Brasil. Muito incipiente, mas que estava em construção. E o pacto democrático, isso é o principal. Não quer dizer que as pessoas todas abraçavam o pacto democrático. Claro que não. Não quer dizer que o pacto democrático fosse um consenso. Ele era um pacto. O que conta mais são os interesses. Os interesses da classe dominante, das grandes corporações financeiras, estão ainda com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem lá o Paulo Guedes, que coloca granadas no bolso dos funcionários públicos. Isso produz arrepios em nós? Sim, porque somos democratas e temos uma visão humanitária também da sociedade e uma visão também de solidariedade e de empatia com as pessoas. Mas, certamente, o nosso enfrentamento não é contra uma anomalia que se produziu, mas é contra uma forte coalizão de forças que se apropriou do Estado brasileiro, que militarizou a saúde pública em plena pandemia e que, portanto, é uma situação absolutamente grave que nós temos que reunir forças para saber enfrentar. Obrigado, Pedro. Eu vou estar esperando do Leonardo se aparece alguma... Eu ia justo intervir nesse sentido. Nós estamos tendo um número grande de participantes que estão nos dirigindo questões. Eu ia começar respondendo uma, mas iria pedir Então faça, Ana, para olharem o Zap, porque tem várias perguntas interessantes. Por exemplo, a Sani Riemann está perguntando se a organização dos CAPs está pautada na discussão democrática e se os serviços estão ramificados por todo o território nacional, qual a contribuição que os CAPs podem dar para a manutenção da democracia no país? E, por outro lado, diante de um possível desmonte da democracia, como isso pode afetar o cotidiano dessas instituições? O desmonte do SUS já está afetando. Vou começar respondendo. O desmonte do SUS já está afetando perdão, é que está anunciando aqui que a bateria está caindo. Então, o desmonte do SUS, pronto, voltando. O desmonte do SUS já está afetando a democracia nacional e a estrutura dos CAPs. Mas democracia é saudável. A reforma psiquiátrica, a democracia é terapêutica, e todas as estratégias de cuidado que se inventou, tanto em CAPs como em serviços, né, de residenciais, todas as assembleias de usuários, tudo isso, enfim, foram tecnologias produzidas por espaços democráticos. Então, Sani, né? Eu não tenho dúvida de que essa conversa que todos aqui plantearam, que nós estamos sendo violentamente ameaçados naquilo que é mais constitutivo da nossa brasilidade atual, prejudica. CAPs
prejudica a participação dos usuários. Enfim, são coisas que estão absolutamente relacionadas entre si. A democracia faz bem, a democracia é terapêutica e a democracia nos fará melhores adiante, quando aí eu concordo perfeitamente com as estratégias. É impossível pensar democracia com Bolsonaro. É impossível pensar democracia com aquele antro, não é, que apesar de reunidos no Ágora, parecia realmente uma publicação, não é? A Ana Figueiredo fala que não podemos desmontar a democracia, né? Não podemos deixar o desmonte avançar. Tem uma pergunta que eu vou começar a responder, porque eu não posso monopolizar a palavra, é sobre as comunidades terapêuticas. Eu também tenho a maior, quer dizer, como é que elas entram em cenário e por que abandonamos a redução de danos como uma estratégia de cuidado. Quer dizer, não abandonamos a redução de danos. Eu, pelo menos, continuo achando a estratégia mais saudável de lidar com um problema que é um problema também sério e que eu imagino que deve estar, inclusive, complicando mais ainda a questão da pandemia, mas a entrada em cena nas comunidades terapêuticas oficializada e arrancando do Sistema Único de Saúde a maior quantidade de recursos é algo que apenas me molesta muito, porque nós estaríamos justo, quer dizer, instituições fechadas e totais não servem à democracia. A democracia precisa de espaços abertos, precisa de circular, precisa de, enfim, de ter a vida pulsátil e provocante para, enfim, para se tornar veículo de todas as coisas que a gente possa, inclusive as ações terapêuticas. Mas interrompo aqui e ia pedir para os meus companheiros olharem as perguntas que estão instigantes, e são muitas. A Ana nos ajudou como cogestora aqui do debate, mas é ótimo, é para isso mesmo, assim. Eu acho assim, que é um bom momento, assim, essa relação entre democracia e a reforma psiquiátrica. Lembrando que o nome do projeto Basagliano era Psiquiatria Democrática, não à toa. Né? Uhum. E a questão das comunidades terapêuticas talvez tenha sido o maior ataque assim, que a gente sofreu vindo desse âmbito. Né? Talvez a gente não tenha conseguido dar uma resposta tão contundente quando a gente deu em outros setores. Alfredo, quer começar? Alfredo? Oi. Pronto. Não, tudo bem. Em relação, me ocorreu agora um comentário em relação à questão das comunidades terapêuticas e esse momento que a gente vive, quer dizer, elas não estão aí só desde agora, mas é também revoltante que, enfim, a experiência original das comunidades terapêuticas, que se iniciam nos anos 40 na Inglaterra e depois, de várias formas, também se dá sua presença nesse processo de transformação da assistência, ainda com os limites de estar dentro do âmbito institucional, sem sair dos espaços hospitalares em muitos momentos, mas, evidentemente, ela tinha como componente dela, e isso foi importante, muitos de nós, acho que todos aqui, passamos no nosso período de formação, na época, na universidade, passamos por experiências de comunidades terapêuticas, que era um espaço que, mesmo dentro da ditadura, se respirava um certo ar democrático, porque traziam a possibilidade
do diálogo dentro da instituição. Então, é muito trágico também que tenham sido sequestradas para um projeto que de democrático e de libertação não tem nada, né? São várias perguntas, né? Quer dizer, eu na verdade, até queria uma que me foi feita por uma amiga minha aqui, que foge na questão específica que nós estamos fazendo uma rememoração da reforma. Eu perguntaria aos colegas que papel poderíamos pensar da saúde mental na pandemia, quer dizer, na questão que seguramente se apresenta desde o burnout e de situações de extremo desgaste, evidentemente, dos profissionais de saúde, como mesmo com a população, enfim, como acho que a reforma psiquiátrica, quer dizer, os serviços terão que se haver também com situações de muito desgaste emocional, evidentemente, né? Como é que vocês estão? Eu estou compartilhando porque não saberia dar essa resposta. Como é que vocês pensam isso? Pedro, Ana, Tica, enfim. Seria... Ok, Pedro. Pedro. Então, está me ouvindo aí? Estou me ouvindo, né? Estamos ouvindo. Então, primeiro, posso falar rapidamente sobre a questão das comunidades terapêuticas? O que eu acho importante assim, destacar nessa questão das comunidades terapêuticas é o absoluto privilégio que elas passaram a ter no nosso desenho assim, do sistema de atenção integral à saúde, né? E no campo da saúde mental, também a partir dessa ruptura que houve em 2016, embora elas já estivessem presentes, como o Alfredo lembrou. Eu acho que as comunidades terapêuticas, esse nome, né, lembra, claro, o passado da experiência anterior, do Maxwell Jones, etc., mas as comunidades terapêuticas, aqui no Brasil, elas são instituições de confinamento e de imposição de métodos que não são métodos terapêuticos, nem são reconhecidos, nem são avaliados, né? E onde a presença da religião é imposta ao usuário de uma forma compulsória, né? Então, eu acho que são instituições que na verdade, são distorções do sistema assistencial. Mas elas revelam também, do ponto de vista estrutural, um deslocamento do poder político da saúde mental do lado da coordenação de saúde mental lá no Ministério de Saúde, desde o Temer, e principalmente com o governo Bolsonaro, para o lado, de fato, da área de política de drogas, que está uma área, digamos, privilegiada do ponto de vista de financiamento comparativamente com a área da saúde mental, né? É como se tivesse havido um deslocamento mesmo. Agora, a prioridade não é mais a saúde mental propriamente, mas é principalmente a política de drogas através das comunidades terapêuticas e através de uma assunção agora, sem nenhuma ambiguidade, do proibicionismo como uma direção, né? É o proibicionismo e métodos coercitivos e uma visão absolutamente estigmatizante do problema das drogas. Quanto à questão da pandemia, eu queria até lembrar, eu, na verdade, não estou muito acompanhando, não estou conseguindo aqui acompanhar as perguntas, mas eu queria lembrar as pessoas que estão acompanhando que o próprio CRP aqui, essa semana, na Semana da Luta, fez um debate virtual sobre o cotidiano dos CAPs na pandemia, né? Foi nesses dias agora da semana do 18 de maio. E foi muito interessante ver, de fato... Bem lembrado, obrigado. Foi muito interessante ver que, de fato, o serviço de saúde mental, especialmente os CAPs, estão demonstrando uma extraordinária resiliência com todas essas dificuldades
da pandemia, com a ameaça grave da pandemia, com a escassez de equipamentos de proteção individual da parte de muitas administrações municipais, e se organizando também com uma inventividade muito grande para poder substituir, né? Ações que são ações presenciais, como, por exemplo, assembleias, o acolhimento dos usuários presencialmente, por ações à distância, com uma intensa capacidade criativa, né, para poder manter esse acolhimento feito pelos serviços. A pandemia, de fato, está, enfim, nos seus piores momentos agora no Brasil. O Brasil hoje é o epicentro da pandemia, junto com os Estados Unidos. E vários profissionais de saúde estão afetados, vários profissionais de saúde morreram, colegas que são do campo da saúde mental. O Alexandre lembrou aí do Sindicato dos Médicos. O Sindicato dos Médicos aqui do Rio está acompanhando essa situação com os próprios colegas que são diretores do Sindicato dos Médicos. São também, a boa parte deles, profissionais que estão na linha de frente do atendimento à pandemia. Então, eu acho que essa questão do medo, a questão das situações de depressão, de angústia, de somatização, são situações que afetam não só os usuários do serviço, mas estão afetando a população como um todo. A população toda está afetada por essa experiência da tragédia, né? É uma experiência da tragédia que afeta todos nós. Então, nós da saúde mental temos, sim, e muitos aqui já estão participando disso, que nos engajar em ofertas também de acolhimento à distância. De acolhimento à distância, de formas de atuação na pandemia, utilizando os recursos também da moderna tecnologia. O que implica também assegurar para a população mais pobre, mais carente, a inclusão digital, quer dizer, a possibilidade de terem acesso aos meios para poderem serem acolhidos digitalmente, né? Por consultas remotas e por esse acolhimento feito à distância. Quinta-feira. O debate... Só um pouquinho, Ana. 21, quinta-feira. Não, eu queria saber se houve um outro debate, além do debate que participou Eduardo Mourão, a Judete Ferrari, que falaram do plantão da madrugada, os grupos de autoajuda. É uma outra coisa? Isso. Houve um debate. Houve um debate no dia 21, organizado pelo CRP, e a pergunta de comunidade terapêutica foi do Tiago Melício, que também é um conselheiro. Eu vou passar a palavra para o Chicanori, e a próxima rodada já é a rodada de finalização da live. Tá ok? Chica, é contigo. Ok. Eu vou tentar fazer um pouco. O Pedro, sobre a questão da ruptura, né? Por que eu acho que 2013, 2014 é a ruptura de fato? No sentido assim, 2013, 14, 15 em particular também, mais evidentemente, o governo tentou, né, fazer o que nos anos anteriores fez, fazer pactos com o capital, fazendo desonerações gigantes, tá? Gigantes, né, para que os capitalistas pudessem investir de novo, né, na economia. Tá? 13 foi mais ou menos, 14 foi uma tragédia, 15 foi horrível. Eles não investiram, eles botaram tudo no banco para ganhar juros. Tá? Aí, assim, das 100 maiores empresas brasileiras dos anos 2014 e 15, eles tiveram lucro financeiro, não tiveram lucro operacional. Então, esta parte que tem força, que determina, né, o processo da vida, não são a representação política dessas forças. Eles já tinham rompido. Tá? E fizeram, né,
o empacotamento no 2016. Essa é a minha interpretação. Porque, de fato, assim, nossa, eu acho que no 2015, acho que a Dilma fez uma desoneração de 600 bilhões, uma coisa desta ordem, e nenhum centavo virou em investimento. Né? Assim, não houve resposta da parte do capital para que o país pudesse sair, né, da crise. Essa é uma coisa bem clara. Assim. Então, é porque, como eu estava lá, isso era mais evidente para a gente, porque isso é óbvio, né? Assim, você percebe isso de uma forma mais próxima. Bom, esse é um parte. E aí, eu acho que vale a pena comentar a questão da crise econômica, porque, a meu ver, a minha leitura sobre o processo ao longo desses 10, 15 anos aí, das comunidades terapêuticas, ao ver, né, ela traz um outro tipo de abordagem. A história que as comunidades terapêuticas antigamente tinham sei lá, uma certa dignidade aí, com origem, né, inglesa e tal, ao longo do tempo se perdeu, né? E, a meu ver, de fato, assim, elas são instituições de confinamento ou de reclusão e tal, mas remete à história medieval. Eles recolhem gente muito pobre, muito pobre. E a efetividade dessas comunidades terapêuticas, do ponto de vista de reconhecimento, que eles têm força social, eles elegem deputado, fazem um monte de coisa, não é porque resolve o problema de drogas, mas resolve o problema de muita pobreza. Acho que isso que a gente tem que ter presente, né? E a força que eles têm é porque eles conseguem dar para gente que não tinha nada, né, um mínimo de ordem na vida. Bom, não é por causa de droga. Essa é a minha leitura. E por isso eles têm força política. Tá? O que, do nosso lado, traz a questão, especificamente lá, eu acho que dos anos 2000 para cá, né, tem um problema. Assim, nós conseguimos aí fazer uma certa redistribuição de renda, uma grande parte dos brasileiros saíram da linha da miséria, da linha, né, da miséria pior. Mas ficou muita gente para trás, e ficou muita gente para trás sem capacidade, né, cultural, educacional, instrumental para participar do processo de, entre aspas, crescimento econômico que houve nessa década de 2000. Tá? Então, essa gente estava na pior. E óbvio, né? É um problema para as cidades, para a sociedade. Tal. Então, as comunidades terapêuticas acabam servindo como absorvendo muito chama assim, dessa população muito miserável. Né? O que implica autocrítica. Nossos governos não conseguiam lidar com essa parte mais empobrecida da população, que não é um pouquinho de gente. São milhões e milhões de brasileiros que estão nessa condição. Tá? E não acessam, porque não tem nem ensino fundamental. As pesquisas aí do que ele fez pelo país, população que usa crack, não sei o que e tal. Gente muito, muito, muito depauperada, né, do ponto de vista financeiro, cultural, econômico, né, marginalizados na raiz. Né. Esse tipo de política a gente precisaria ter feito mais força. O experimento bem específico aí, pequeno, né, que foi feito em São Paulo, de braços abertos, para mim, mostra isso, que é possível a gente fazer isso, né, que remete à questão de conseguir ter direcionamento da garantia de moradia para todos, né? E faz total diferença as pessoas terem um lugar para ir e dormir e voltar e ter uma referência no seu cotidiano, tá? Isso faz total diferença. E aí que eu quero ir amarrando para a questão do presente. De fato, tem muita gente que está estressada, sofrendo tal, com a situação da pandemia. O que eu acho que a nossa rede, nossos companheiros, militantes do país têm que estar atentos é que a crise econômica vai bater violentamente. Tá? As projeções do Itaú é da ordem de em 2020 o PIB cai 6%, 6% negativo. Isso é otimista, tá? Né? Nós não temos ideia, eu acho que nós não sabemos o que é uma depressão de 6%. Para mim, isso só consigo imaginar que isso vai dar fome, isso vai dar gente na rua, não perder moradia, né? E aí sim, um desespero. Como que a gente prepara o povo para suportar uma situação desta ordem, né? De miséria, de fome, de perda de moradia, de perda de referências, né? Para que isso não vire o caos.
Eu acho que isso é realmente uma questão que a gente deve estar atento e começando a cultivar. Solidariedade no presente, fazer reconhecimento, fazer, né, manter as pessoas inseridas e criar enormes ondas de solidariedade. Esse é um ponto. Outro ponto que eu acho que é importante é que, aí, no presente, né, companheiros que estão na linha de frente e tal, eu acho importante que haja algum apoio, mas a gente precisa ter medidas que sejam mais estruturais e orientações mais tecnicamente estruturadas. A meu ver, quebrar os turnos. Tá? As pessoas fazem 12 horas de turno nessa condição de linha de frente é o fim da picada. E é um risco enorme. Passou das 7 horas, 8 horas, as pessoas estão cansadas, estressadas. Eles vão se contaminar. Se contaminam muito mais fácil, porque relaxa, porque, né, esquece. Não tem jeito. Eu acho que uma orientação técnica, ó, plantão tem que ser de 6 horas no máximo, né? Se for para fazer 12, é para fazer 3 de trabalho, 3 de descanso, 3 de trabalho, 3 de descanso, porque não é viável que as pessoas fiquem 12 horas paramentadas, não pode tomar água, não pode ir no banheiro, não pode fazer um monte de coisa, porque é um inferno pôr e tirar, a pessoa fica travada nisso. Essas coisas podem fazer diferença, né? Mudar o ritmo. E, para encerrar, eu acho que essa questão da pandemia, no geral, tem esse lance que a gente precisa orientar, né? Usuários, familiares, profissionais e tal. É para lentificar. Não dá para pensar que nós estamos naquele ritmo anterior, que você tem que fazer 55 coisas ao mesmo tempo e se colocar angustiadamente atrás de fazer coisas. É o contrário. Para estar ajustado a isso, a gente tem que lentificar, a gente tem que reduzir o ritmo, reduzir a carga, reduzir a intensidade, né, de atividades, para que você consiga estar minimamente consciente e, de fato, disposto afetivamente a interagir, apesar da distância física, né, mas criar proximidades aí. Bom. Senhores, já estamos com quase 1h45 de live, que passou voando, assim. Então, eu acho que é bastante razoável que a gente caminhe para as falas finais, algo em torno de 5 minutos, tal. Apontando talvez um pouco para a experiência dos senhores e para aquela pergunta leninista clássica, o que fazer, né? Assim, qual é o que vocês acham que aponta para o futuro agora em termos de resistência? Obrigado. Alfredo, quer começar? Vamos lá. Eu acho que, pelo menos um dos pontos que eu estou pensando aqui, aproveitando um pouco até a dica do Ticanori, e estava lembrando que na primeira semana digamos, de reclusão, de quarentena, eu fiquei entusiasmadíssimo com a quantidade de ofertas enfim, porque no caso específico eu me aposentei ano passado do Ministério da Saúde, tenho esse privilégio, né, que não é o da maioria dos brasileiros, e fiquei entusiasmado com a quantidade de Zooms e Hangouts, enfim, de coisas para assistir, mas depois também um pouco o que o Ticanori falou, essa coisa de slow down, de dar uma reduzida, acho que é saudável. Agora, ao mesmo tempo, evidentemente, o Pedro trouxe essa questão fundamental do acesso digital, né, da inclusão digital, além de todas as outras que nossa população deveria ser merecedora e não mas que sim, que a gente mantenha esse tipo de encontro, a iniciativa ótima, quer dizer, pude estar como a gente pode estar nesse momento, junto com todos os meus colegas e amigos que estiveram na coordenação e que são amigos para toda a vida, né? E com o restante também, muitos amigos que a gente vê aqui que estão assistindo, que mandaram mensagens. Eu acho que manter isso. Acho que, evidentemente, nós temos uma questão política, além da pandemia, que é essa questão do governo, até quando vamos, quer dizer, sobreviver a isso e recuperar a democracia, porque eu acho que ela hoje ela é uma democracia apenas um nome formal. Enfim, teríamos que estar voltando a isso, voltando a um espaço minimamente democrático,
Então, é fundamental o papel que as instituições têm e os serviços de manter essa chama acesa. Então, é agradecer essa possibilidade de ter participado e vamos em frente, né? Obrigado. Obrigado a você, Alfredo. Ana, está por aí? A Ana está sem microfone, vamos passar para outro, então. Pedro, Está me ouvindo? estamos Então, ouvindo. isso. Eu também eu queria agradecer a oportunidade aqui de rever também todos os amigos assim que passaram pela vicissitude lá da coordenação da política de saúde mental no Ministério da Saúde. Eu queria dizer também que essa construção dessa política, para mim, ter participado dela, eu sinto como um privilégio, uma coisa da qual me orgulho, e foi uma coisa coletiva, com uma intensa participação. E eu acho que nós temos que pensar que esses tempos que nós estamos vivendo são tempos que têm que ser, de fato, superados através da resiliência, né, da nossa capacidade. Opa, Pedro. Mas também. Oi, está ouvindo? Você deu uma ligeira caidinha, mas já voltou. Isso, mas também eu acho que o campo da saúde mental, eu tenho, assim, o meu ponto de observação hoje é através da universidade, né, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, e também através da conexão com movimentos sociais, profissionais, trabalhadores e tal. Eu sinto uma vitalidade muito grande nesse campo da saúde mental e uma capacidade de enfrentamento dessa situação anormal que nós estamos vivendo. Tem Pedro? a catástrofe. Só um minuto. Oi. Tem a catástrofe sanitária do Covid e tem essa catástrofe política. E eu acho que nós temos que, de fato, saber que temos que enfrentar, nós temos que dizer não. Nós temos que dizer não. A nossa palavra para esse contexto político é não. É dizer não. A população brasileira tem que dizer não. E eu acho que a saúde mental... Alguém falou qual o papel dos CAPs em relação à retomada da democracia. Eu acho que os CAPs também têm que ser como serviço de saúde mental, e os outros demais serviços de saúde mental têm que ser também lugares de promoção dessa solidariedade, empatia, que, no limite, é uma defesa do retorno da democracia ao nosso país. A nossa democracia estava em construção. O Brasil é um país que vive experiências trágicas em relação à democracia. A gente estava com 30 anos de democracia, entendeu? E vem novamente uma situação, com menos de 30 anos, né? Menos de 30 anos, vem novamente uma situação que produz essa interrupção do processo democrático. E acho que a gente tem que cultivar a esperança, porque tem que cultivar a esperança. A ação política, solidariedade e cultivar a esperança e superar, de fato, e dizer não a esse contexto político, não a esse grupo que tomou o Estado no Brasil, por meio de várias formas. Foi uma eleição? Sim, mas foi uma eleição altamente contestável. Isso está sendo objeto de várias ações que contestam a legitimidade também da entrada, da tomada do poder por esse grupo que a gente viu que é um grupo que se organizou ontem naquela reunião que o país inteiro, pôde observar. Então, minha saudação a todas as pessoas, vamos cultivar a esperança, e eu acho que o campo da saúde mental tem uma vitalidade enorme e pode ajudar também ao enfrentamento dessa tragédia sanitária que é a pandemia, para a qual, na verdade, o Ministério da Saúde, militarizado como está, não está conseguindo dar a direção, a coordenação. A coordenação está sendo dada pelos governadores, pelos secretários de saúde e, eu acho, e pelo
controle social, pelos movimentos sociais. Nós temos que nos somar a esse esforço da sociedade brasileira para retomar a democracia. Um abraço aí para vocês. Eu gostei muito de participar e agradeço muito o convite aqui do CRP. Obrigado a você, Pedro. Ticanori, tá aí? Pronto. Bom, vou ser breve, já falei bastante na outra fala, mas concordo com o Pedro que a gente tem, né, na nossa rede, na nossa militância, nos trabalhadores, uma potência muito grande, né? Acho que ela não deve se arrefecer, ao contrário, deve aumentar o nível de vibração para conseguir realmente manter, de um lado, imediatamente nossos usuários, familiares, voltados, né, na solidariedade. Como eu falei, acho que as pessoas têm que estar muito ligadas para ajudar a passar os próximos anos, os próximos meses aí, que será difícil, né, na questão da crise econômica, da crise, né, que vai estar cada vez pior. Eu acho que isso vai demorar bastante, então a gente vai ter que estar realmente com muita resiliência e, ao mesmo tempo, só para pensar o seguinte, uma vez a gente estava numa situação lá com pessoas, né, havia um grupo, né, de pacientes que estavam fazendo uma reunião, uma assembleia, tal, e tinham outros profissionais, outros pacientes, tal, numa unidade de saúde, que não era da mental, né? Daí eles falam assim, pô, mas eles fazem reunião, eles discutem e tal, a gente quer ser tratado assim também, né? Que eram os que não eram da saúde mental. Eu acho que essa é uma coisa que é muito importante, no sentido assim, o processo da participação, né, do respeito à dignidade nas reuniões, na assembleia e tal, é muito pedagógico, né? E essa pedagogia precisa ser difusa, né? Porque não é só um problema de seguir regras, né? Mas é de afetuosamente acolher, discutir, lidar com a divergência, né? Isso que é muito pedagógico. Acho que esse é um CAPS, os CAPS, né? A nossa rede CAPS pode, de fato, difundir isso não só para dentro do serviço, mas também para os bairros, para as casas, para os locais onde as pessoas moram, porque, como eu disse, eu temo muito que a crise econômica vai ser muito difícil, né? E não será isolados que vão se conseguir resolver. A gente precisa aumentar essa resiliência no tecido, né, das comunidades. E aí o poder local faz toda a diferença. Tá? Acho que a gente ficar esperando que o governo federal vai fazer essa condução, ou que grandes governos... Não, eu acho que a gente vai ter que se dar conta de que é no local, na proximidade, na comunidade, na vizinhança, que a gente precisa tecer, né, essas forças de solidariedade e de esperança, como o Pedro falou. Obrigado, eu gostei muito mesmo, agradeço aí o Alexandre, o convite, né? Um abraço aí a todos. Obrigado, Ticanori. Você está conseguindo falar? Ouvir? Pelo telefone. Você sabe que a tecnologia tem desmandos, né? Ótimo. Então, eu não consegui completar, mas estou falando pelo telefone. Olha, eu queria apenas agradecer muito a sua iniciativa. Eu acho que muitas questões foram aqui levantadas e daria para a gente seguir falando. E eu quero reforçar essa vitalidade, essa criatividade, a militância que os profissionais de saúde, os usuários, aqui, por exemplo, na Bahia, a AMEA tem dado demonstrações de grande vitalidade nesse momento, mas eu senti isso, por isso que eu até, numa mesa que eu assisti na quinta-feira também, é surpreendente como as pessoas estão inventando formas de se comunicar, de criar algum nível de coesão, solidariedade. Agora, a pobreza, não é? A não inclusão digital, as dificuldades concretas, né,
de viver esse cotidiano têm dificultado as tarefas. Eu ia fazer um comentário sobre a questão dos transtornos e das dificuldades durante a pandemia. Eu tenho a impressão de que será inevitável a incorporação dessas estratégias na nossa vida futura. E eu quero que a gente consiga vencer a batalha, vencer essa luta, mantendo criativamente as nossas intenções e a preocupação que o Tica trouxe com os profissionais, os médicos, os jovens, é preocupante. Vamos torcer muito para que possamos, de uma reviravolta, não fazer retornar tempos que não nos deixam saudades. A democracia é um valor vital e ela faz bem para todos os campos e setores. E queria realmente agradecer a você e ao Leandro, tá certo o nome? Leonardo. Eu fiz um grande esforço para lembrar. Leonardo e o Alexandre, vocês trouxeram uma contribuição muito grande para o campo, para o debate, para a celebração da luta antimanicomial, no seu mês de celebração. E eu saio aqui preocupada, claro, estamos todos preocupados, senão eu estaria tresloucada mais do que sou habitualmente, mas com muita esperança de que estamos na luta e o CRP está de parabéns por ter engrossado fileiras com as nossas celebrações desse mês. Um grande abraço para todos. Foi um prazer imenso trabalhar junto com os meus companheiros aqui de outras lutas e outras batalhas. Obrigada. Obrigado, Ana. Eu, em nome do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, 05, a todos os presentes, agradecer a audiência que nos prestigiou, quem mandou pergunta, um pouco finalizar também essa semana de comemoração atípica da reforma, agradecer ao Domingos Sávio, que eu tenho certeza que está nos assistindo, que mandou o vídeo, agradecer a todos os militantes manicomiais,